Saudação cordial a você que está me vendo e ouvindo falar a palavra de Deus. Palavra de Deus que é o poder de Deus para salvar quem nela crê. E é também ao mesmo tempo lâmpada para os pés e luz para os nossos caminhos em nossa vida diária aqui neste mundo. Como texto base eu tenho Êxodo capítulo 19, versículos 2 a 8. E dentro desse tema, dessas mensagens, aí desde a última, aí para frente, as ações de Deus e as ações da igreja. Mostrando no Antigo Testamento. No Antigo Testamento Deus fez coisas maravilhosas para com a sua igreja, o povo de Israel no Egito. Os 10 milagres, ou então mais conhecidas como as 10 pragas do Egito. Pragas para os egípcios, bênção, proteção, milagres, favores extraordinários de Deus para o seu povo. Então sempre é Deus agindo. No Antigo Testamento, desde a criação do mundo e até a volta de Cristo para o juízo, sempre Deus vai ser o agente principal. É o agente principal porque só Ele é Deus, o Criador e o mantenedor de todas as coisas. Então, o que Deus fez ao povo de Israel? Nesta passagem de Êxodo capítulo 19, versículos 2 a 8, Deus diz, vos levei sobre asas de águia. Temos num hino nosso, sobre asas de águia te leva a morada paterna. Então, sobre asas de águia, a ave mais poderosa, asas fortes e realmente tem autonomia muito grande. Então, para mostrar como Deus leva por cima de todos os obstáculos, todos os montes que se antepõem, Ele levou o povo de Israel como sobre asas de águia. Também ele disse, vos cheguei a mim. Sim, Deus procurou Abraão. Deus chamou Abraão, Deus chamou Isaac, Deus abençoou a Jacó. E a estes 3 patriarcas ele prometeu que o filho dele se encarnaria na descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. E seria então o grande salvador de toda a humanidade, já tão esperado por Adão e Eva e confessado por Eva quando disse, ganhe um homem o Jeová. Ainda não era o Jeová, mas ela já se alegrou na redenção que viria por ele. Deus fez tudo por eles. Ele fez tudo por eles, espiritualmente, se apresentando como Deus Todo-Poderoso e Salvador. Ele resolveu fisicamente o problema do povo de Israel, principalmente naqueles 40 anos no deserto. Ele também deu leis sociais para eles saberem que como povo, como civis, como cidadãos, como se comportar entre si. As leis sociais e também a lei de Deus, a vontade de Deus, de como o povo vivesse de acordo com a vontade de Deus e para Deus. E também Deus resolveu o problema psicologicamente. Foi difícil, muitas circunstâncias muito difíceis. Deve ter havido muita gente com depressão naquele deserto, só vendo sol, céu e areia. E todos nós sabemos como é que está a quarentena, em que só a maioria dos, principalmente terceira idade, vê só 4 paredes. Então, podemos imaginar quão difícil foi essa quarentena, 40 anos no deserto. Mas assim Deus os aproximou dele. Vos acheguei de mim, trazendo para si. E Deus então em contrapartida exigiu uma resposta do povo. Ele disse que era necessário ouvir a voz dele. Veja, Antigo Testamento também como agora. A palavra de Deus é lâmpada para os pés, é luz para o caminho. Guardar a aliança dele. A aliança que Deus fez com a aliança do sacrifício de animais, o derramamento de sangue dos animais, prefigurando o derramamento do sangue do seu Filho, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que este Cordeiro de Deus instituiu na Santa Ceia para recebermos em com e sob o pão e o vinho o corpo e sangue de Cristo para a remissão e vida eterna. Também serem propriedade peculiar dele dentre os povos. Deus criou um povo especial a partir de Abraão e Sara. Povo especial, totalmente diferente dos outros, só que também da mesma gente dos outros. Porque todos, assim como Abraão, filho de Tera, era descendente de Noé, assim também os irmãos dele eram descendentes de Noé.
Mas a partir de Abraão, ele fez um povo especial, Abraão, um povo pai de muitas nações, e na descendência dele nasceria o Salvador. Ele disse que toda a terra é dele. A intenção não foi só salvar o povo de Israel, ou guindar o povo de Israel a uma hegemonia política no mundo, não é isto, mas fazer na descendência de Abraão nascer o seu filho humanado para ser o nosso Salvador. E ele disse, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. E a resposta do povo de Deus foi, então o povo respondeu a uma, quer dizer, a uma voz, concordemente, tudo que Jeová falou, faremos. Como nós também prometemos, mas sabemos que não conseguimos cumprir a lei de Deus, não somos perfeitos e precisamos, sim, da nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a força motriz da nossa vida cristã. Deus é bom, ele espera a bondade. Deus é misericordioso, espera a compaixão. Deus é fiel e espera fidelidade, sua e minha, a ele. Todos os dias da nossa vida, até o fim, para herdarmos depois o que Cristo preparou para nós, os novos céus e a nova terra.